salve a todos. Eu sou Felipe Couto, agradeço ao Batom Baron para participar desse episódio que eu vou falar um pouquinho sobre racismo no hip hop, falando sobre exclusões, sobre invisibilizações, sobre a presença e formas de combater esse racismo na nossa cena. Eu me identifico como um artista interdisciplinar, tenho 38 anos, mas minha base é o hip hop, é o breaking, que eu comecei em 99. Sou de São Paulo e eu comecei a dançar com B-Boy Dija, meu primeiro mentor. E durante meu processo, minha carreira, passei por vários grupos. Eu integrei o Sampa Masters, o meu primeiro grupo da Zona Sul. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Meu primeiro grupo foi na Zona Sul. E eu tenho o Discípulos do Ritmo, uma companhia que eu integrei por quase 20 anos, assim como minha grande formação, minha grande universidade, porque ali eu encontrei Franquejara, também foi um grande mentor, Mônica Bernardes, Morgana, Casper, Andrezinho, várias outras pessoas que eu sempre busco referenciar e citar o nome, porque são pessoas que são importantes não só para mim, mas para toda uma cena. Hoje a gente está aí construindo vários lugares em eventos, na educação, então eu acho que é muito importante sempre exaltar essas pessoas que vieram antes, para a gente não esquecer essa memória, né? Acho que todas as culturas periféricas têm uma memória muito curta e por isso eu acho importante ressaltar. Mas atualmente, assim, quando eu falei que eu me identifico como artista interdisciplinar, pela questão de trazer no meu trabalho muitas questões sociais, muitas questões relacionadas à saúde, questões ligadas a gênero. Eu sou uma bicha preta, vivendo com HIV, e isso reflete no meu trabalho, porque isso faz parte do meu corpo. Então, quando eu danço, quando eu falo, quando eu né, me conecto pessoas, eu conecto a partir do meu corpo, a partir das minhas experiências, e isso tá tudo junto. Hoje eu represento Coletivo Homem, um coletivo negro LGBTQIA+, de São Paulo, que trabalha, tem seus principais pilares as estéticas da cultura hip hop e também da cultura ballroom, uma cultura também criada nos Estados Unidos, no Harlem, nos anos 60. E também sou diretor executivo da Aliança Pró Saúde da População Negra. Enfim, são os principais. Faço parte da House of Design, dentro da cultura ballroom, e disso aí eu vou criando trânsitos. Quando a Batom Baron me convidou, eu fiquei muito feliz, assim, porque infelizmente a racialidade e a diáspora negra é um tema muito pouco falado nas formações, nos espaços, e isso é muito grave, porque quando a gente está falando sobre uma cultura negra, uma cultura afrodiaspórica, essa identidade, essa discussão não pode ser deixada de lado, porque quando a gente deixa de lado, a gente deixa essas pessoas de lado. Lembrar que o hip hop não é só uma manifestação artística, estética, ou não é um esporte, mas sim uma manifestação social. Ele surge da ausência e surge como uma estratégia de articulação dessas populações periféricas, e essas populações periféricas são corpos pretos, são corpos latinos, corpos racializados. Então, para mim, é muito importante ter hoje esse tema como um dos pilares, assim, em todas as esferas. Então, quando a gente está pensando em projetos sociais, quem são essas pessoas que estão ali ensinando, educando essas crianças, essas pessoas? Quando a gente está falando sobre estúdios privados, quem são as pessoas que estão dando aula nesses estúdios? Quem são as pessoas que estão coordenando esses cursos? Porque isso define. Se a gente não tem a presença de pessoas negras, se a gente não tem a presença de mulheres, se a gente não tem a presença de pessoas LGBTQIA+, nesses espaços, a gente vai criando, fortalecendo esse epistemicídio, né, que é esse apagamento da memória e dessas discussões. Então, quando a Batom me convida para falar sobre isso, eu começo a refletir sobre a minha própria educação, né? Como eu cresci, e hoje, sendo como uma referência, tendo a negritude e o combate ao racismo como né, uma coisa pilar, né? Uma coisa principal em tudo que eu faço, quando eu faço uma curadoria,
quando eu crio um trabalho, eu penso em que momento isso entrou no meu trabalho, né? Em que momento o meu trabalho criou fissuras para realmente a identidade negra estar presente. E, infelizmente, esse momento foi uma busca individual e muito solitária. Por muito tempo eu careci de referências, por muito tempo eu careci de pares para falar sobre isso. Então, eu acho que ainda hoje, quando a gente vê os principais eventos e a gente vê uma ausência de pessoas pretas produzindo, a gente se depara com uma apropriação e um apagamento dessa importância da identidade negra dentro do hip hop. Então, para mim, é necessário a gente começar a trazer de forma interseccional, ou seja, cruzar isso. Não consigo falar sobre raça sem falar sobre gênero, não consigo falar sobre gênero sem falar sobre classe, sobre sexualidade, sobre saúde. Eu acho que é muito importante, todos nós estamos aqui na Batom Battle, que eu sei que reúne uma comunidade que está atenta, que está desperta para essas discussões, e como a gente reverbera isso em todos os espaços que a gente está. E que seja essa reverberação de causar incômodo. Infelizmente, nós que estamos despertes para essas questões, a gente tem que ter um estado de alerta o tempo todo. Eu digo isso porque recentemente eu vi uma programação que era uma pessoa branca dando uma aula, não era de hip hop, mas eu vou dar exemplo, é uma aula de Vogue, então um homem cis, branco, dando aula de Vogue, uma estética construída por mulheres trans, travestis, pretas. E aí vai nós, como ativistas, atingir, conversar, chamar para o debate. Então, acho que essas gerações, né, gerar esses incômodos nos espaços são importantes, porque isso vai despertar e a gente torce muito para que um futuro breve isso não seja necessário, seja natural. A gente vê nitidamente essas estéticas presentes no espetáculo de dança, essa estética presente, né, nas batalhas, quando a gente vê uma bancada, como foi o BC1 aqui, de São Paulo, né, que aconteceu em São Paulo, que a gente teve o júri todo preto, né, com homens e mulheres, DJs preto, a apresentadora preta, a gente viu um avanço, e esse é um avanço que a gente conseguiu através dessa geração de incômodo. A gente tem que cobrar o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante gerar cada vez mais instituições, igual temos, né? Mas hoje, infelizmente, com menos força, a Zulu Nation, que trouxe essa africanidade, assim, quando eu comecei em 99, a Zulu sempre foi uma coisa muito forte, assim, mas ainda assim não era forte o debate racial. Então, acho que essa é a importância, assim, de como a gente vai construir registros também. Hoje em dia a gente está falando muito sobre a produção do conhecimento, como a gente vai colocar os nossos saberes na academia também, não só como estudantes, mas também olhar e se perguntar, questionar quem são as pessoas que estão como professores nas academias. Quando a gente olha e reflete sobre isso, a gente vê ainda pessoas brancas que estão dando aulas sobre hip hop na academia. São pessoas brancas que ainda estão escrevendo sobre hip hop. São pessoas brancas que estão nos estúdios, que estão dando palestras sobre hip hop. Então, essa empregabilidade também influi nisso. Se as pessoas pretas não têm acesso a emprego, não têm acesso a circular seus trabalhos, pouco a pouco elas vão ter que largar essa cultura para buscar outros espaços. E quem vai sobrando? Vão sobrando as pessoas brancas. E isso é uma visibilização, isso é um apagamento, e isso a gente não pode deixar acontecer. Então, por isso eu acho muito importante, cada vez mais, a gente ter figuras e coletivos e movimentos que vão trazer essa pauta racial como principal pilar da cultura hip hop. Uma cultura criada por uma mulher preta, junto com seu irmão preto, de origem jamaicana. É uma cultura que traz Sound System, que é uma identidade preta, mas que, infelizmente, com o capitalismo, isso tudo vai se diluindo, isso tudo vai sumindo, essas importâncias, esses significados.
E isso influencia em tudo, como eu falei da interdisciplinaridade, e isso influencia na educação das pessoas, né, a forma que ela vão adquirir, absorver os conhecimentos, isso influencia na saúde, a forma que elas vão cuidar do seu corpo, da sua alimentação, a forma que elas vão cuidar da sua saúde mental, porque quando a gente sofre racismo com piadas, entre aspas, com esse racismo de exclusão, isso vai afetando nós e a gente vai sentindo menos. Esse auto-boicote é muito presente em artistas pretos dentro do hip hop. A gente vê muitas pessoas com muita potência, mas que não conseguem se organizar financeiramente, não conseguem organizar seu portfólio, não conseguem organizar uma proposta para fazer seu trabalho seguir. Então, acho que trabalhos como esse da Bottom Battle, da Drop Education, que faz a informação chegar, faz a tradução do conhecimento para a nossa comunidade absorver isso é necessário e é uma ação antirracista. Então, as ações antirracistas são muitas, pode acontecer em vários lugares, desde a esquina, onde todo mundo se encontra para treinar, e quando você vê alguma ação, algum elemento que contribui para o racismo, o fortalecimento do racismo, você pode combater isso, chamando para o papo ou oferecendo um estudo. A gente fala muito, né, que a gente não é Wikipreta, a gente não está o tempo todo para ensinar, mas a gente pode indicar para essas pessoas ir estudar. Então, acho que, para além de nós estarmos atentos, para além de nós, pretos, se sentir à vontade, livre para colocar a identidade racial dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos espaços, é muito importante pessoas brancas do hip hop se conscientizarem sobre o racismo. Como elas reproduzem diariamente o racismo e como elas vão conseguir minimizar. Eu acho que as pessoas brancas não vão conseguir acabar com o racismo, nem muito menos as pessoas pretas, né, porque não são detentoras do poder, mas como essas pessoas vão conseguir minimizar isso. E muitas vezes é cedendo espaço para outra pessoa, é abrindo espaço para uma outra comunidade, fazendo análise dos seus programas, quando você solta o flyer, quando solta a programação, faz de fato uma planilha, assim, quantas pessoas pretas tem na minha programação? Quantas mulheres tem na minha programação? Quantas pessoas LGBTQIA+, tem na minha programação? Você já programou uma pessoa trans? Na escola que você trabalha tem uma pessoa trans? No lugar que você treina tem uma pessoa trans preta? Porque se essas pessoas não estão na nossa comunidade, elas estão em algum lugar vulnerável. Às vezes estão no seu quarto, com depressão, às vezes estão numa esquina buscando trabalho. Então, acho que isso tudo é muito importante a gente refletir. Parece uma coisa pequena, mas quando a gente vai olhando, né, essa coisa vai se reverberando e ganhando outros espaços. Respondendo uma das perguntas que recebemos na caixinha do Instagram, que foi sobre a valorização. O valor é algo que eu acho muito importante para falar, né? Principalmente quando a gente está falando sobre identidades excluídas. Então, para nós, pessoas pretas, quais são nossos valores? Acho que é muito importante a gente se olhar no espelho ou fechar o olho e pensar quais são meus valores. Quanto vale o conhecimento que eu tenho? Quanto vale a beleza que eu tenho? Quanto vale minhas vivências? Né? Se dá valor, assim, entender, assim, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Sou uma pessoa de 38 anos, artista, independente, curador, ocupei vários lugares e eu não tenho formação acadêmica. E isso, por muito tempo, e até hoje, eu trabalho na terapia, mas é um processo individual, mas também é coletivo, de trocar com a minha comunidade para não se sentir louco. Não, realmente eu tenho conhecimento, eu não preciso. Nesse momento, eu posso optar em não fazer uma universidade e assim mesmo ter meu valor. O valor imaterial, que é isso, não. Eu sou cria do Franquejara, sou cria do Dija, eu sou amiga da Zayla, né? Eu sou amiga da Fabi, conheço a Fabi antes da fama. Esse é um valor, né? A minha caminhada. Mas também na planilha, eu acho muito importante a gente olhar nossas planilhas. Como a gente quanto vale nossa aula, né? E pode ser mais que uma pessoa, uma pessoa que tem mestrado, porque é seu, você vai colocar o seu valor. Então, eu acho que esses processos
de valorização, de precificação, é um processo coletivo também. É muito importante nós, como comunidades, cada vez mais falar sobre finanças, cada vez mais falar sobre contratos. Então, tenha pares para ler um contrato que foi enviado com você, tenha pares para enviar uma planilha que você criou do seu projeto, tenha pares para perguntar quanto que. Aqui em São Paulo a gente trabalha muito com SESC ou com secretaria. Pergunta para ela, fala, você deu uma aula no SESC, quanto você cobrou? Só para eu saber. Ah, putz, você cobrou muito baixo. Fala, nossa, você cobrou mais alto que eu, então vamos junto, né? Porque a gente começa a criar. E isso para mim foi através dessa troca, assim. Eu entendi que meu trabalho tem um valor de mercado mesmo, de reais, de aqué, quando eu acessei outros espaços. E esses espaços eram das pessoas brancas. E eu fiz um trabalho simples e ganhei muito mais do que trabalhos que eu entregava, que eu tinha ensaio, que eu tinha que chegar muito antes. Falei, opa, eu acho que dá para ganhar outros valores. E então, para mim, é esse processo, assim, tanto individual, pessoal, de entender, reconhecer e exaltar seus valores, e também coletivo, assim, como a gente, como cena, como a gente vai cobrar isso, né? Se os projetos da Secretaria de Cultura ou de Educação da sua cidade estão pagando uma hora-aula muito baixa, ou se as academias estão fazendo negociações que você acha desonesta, se junta com a comunidade, né? Porque a gente também tem esse papel político, social, de cobrar, né? De fazer a manutenção, de fiscalizar as políticas públicas, de fiscalizar a nossa cena. Então, acho que esse é um processo amplo, assim, e necessário, assim, cada vez mais temos que falar dos valores, temos que falar de finanças, temos que falar sobre precificação, principalmente quando a gente vai falar sobre uma profissionalização, porque pessoas brancas sabem cobrar. Pessoas brancas, acho que todo mundo que está assistindo aqui, pessoas pretas principalmente, tem experiência de pessoas brancas que chegaram quietinha, olhando, fazendo perguntando como faz um passo ou outro, e no dia seguinte está coreografando artista e cobrando um puta preço e chamando só outras pessoas brancas. E falando, não, que é o perfil, coisa e tal. Então acho que é esse processo de ficar muito atente e trocar ideia. Inclusive, fiquem à vontade, se quiser me chamar na DM. Hoje em dia, assim, eu circulo muito mais na cena ballroom, por me sentir mais contemplado, por me sentir necessário ali, óbvio, né? Mas ao mesmo tempo troco aqui e saúdo assim minha experiência dentro do hip hop. E eu fiz, tem muitos parceiros assim que tá agora fazendo balls, fazendo aula, e eu criei juntamente uma planilha assim, né, de valores mais ou menos, uma continha. Então, se você quiser trocar ideia, a gente trocar informações sobre isso, pode chamar que a gente troca, acho muito importante. Inclusive, Felipe, pode falar qual é o seu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar para poder conversar com você em outra oportunidade, e pode falar um pouquinho mais assim, das suas redes, até para colocar, né, dar visibilidade para o seu espaço. Sim. Então, se você quiser trocar ideia, mandar alguma coisa, seu trabalho, quiser trocar mais sobre isso, dá um salve no Instagram, principalmente. Se quiser ir no Zap, a gente troca Zap para mandar áudio de 10 minutos, áudio podcast. Meu arroba no Instagram é felipe.couto. O arroba do meu projeto principal, assim, que é arroba Festa Amem, que é um evento que a gente já fez conexões com Brasília, que a gente promove, assim, desde roda de samba, batalha de breaking, batalha de danças urbanas, balls, entendendo essa identidade negra que ela é múltipla, né? Acho que quando a gente vê a capoeira, quando a gente vê o samba, quando a gente vê o maracatu, a gente vê hip hop, a gente vê muitas coisas, porque é a nossa identidade, né? Não esquecendo que a identidade negra está em todos os elementos do hip hop. Quando a gente vê o rap, a gente está vendo, né, essa coisa né, da oralidade, quando a gente está vendo o grafite, quando a gente está vendo as estéticas que hoje está muito na moda, né, as grandes marcas
estão copiando, são estéticas nossas, né? E a gente tem que ter esse processo de valorização do que é nosso. E isso eu acredito muito, muito, muito na luta coletiva. E não dá para falar sobre hip hop sem falar sobre coletividade. Então, dá um salve lá, vamos seguir nos conectando. Bom, que pena que foi rapidinho. A gente está com saudade das rodas, dos bate-papos. Mas eu agradeço imensamente Batom Baron, não só pelo esse convite, mas pela história. Assim, ainda não fui para Brasília, mas eu quero muito estar nas próximas. Agora estamos na flexibilização, pouco a pouco estamos nos encontrando e o encontro para nós, estar em roda, é muito importante. E agradeço também todas as mulheres pretas do hip hop. Eu, como bicha preta, eu tive esse lugar de acolhimento, esse lugar de cuidado, e sempre quando eu posso, e eu vou fazer isso sempre, vou agradecer mulheres pretas por construir esses espaços de conhecimento, esse espaço de cuidado, esse espaço de poder. Tamo junto, vamos nos ver.